Olá, olá, boa tarde. Eu aqui de novo, Érica do canal Érica Crochê, para papear um pouquinho com vocês nessa tarde. Estou aqui com o meu crochê, é uma segunda peça. A primeira é essa daqui. Gente, olha que lindeza! Estou apaixonada. Tem mais gente apaixonada por essa peça. Eu acho que é minha possível cliente, que já vai ficar. E eu estou fazendo o segundo tapetinho. E eu estou aqui sentada no meu sofá, crochetando. E, como sempre, para não perder o costume, vão vindo ideias na minha cabeça. E aí eu pensei, vou ligar a câmera aqui do celular e vou conversar um pouquinho com essas meninas aí do outro lado. Eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre preço e valor. Mas você pode dizer assim, Érica, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Preço é uma coisa e valor é outra coisa. Muitas vezes nós só enxergamos isso quando é sobre o nosso produto, né? Quando é o nosso produto, nós conhecemos e sabemos exatamente o valor. O valor de cada hora que a gente passa aqui crochetando vai muito além do preço do barbante, né? Eu posso pagar um preço disso daqui. Eu vou ter o preço do barbante. Mas a minha peça de crochê, moscou aqui no meu pé, a minha peça de crochê, ela não vai ter preço, ela vai ter valor. Porque no valor está agregado muitas outras coisas, né? Além do custo em si, do material que a gente compra para confeccionar a nossa peça. E por que eu estou falando sobre isso? Final de semana, voltando um pouquinho, né? Eu amo garapa, caldo de cana, né? Alguns falam garapa, outros caldo de cana. E eu simplesmente amo. Me remete muito à minha infância. Eu lembro do meu pai, né, fazendo lá no moinho à mão, né, moendo a cana, colhendo a cana, raspando a cana, depois deixando sereno, porque não tinha energia, não tinha como ficar geladinho, né, não tinha geladeira. Aí ele colhia no final da tarde, deixava ali, já raspava com a faca aquela raspinha ali superficial, né, da cana, deixava escorada assim na cuia para ficar fresquinha. E no outro dia, bem de manhãzinha, ele ia lá moer aquela cana. Olha o caminhão, gente do céu, aqui é um movimento de caminhão danado. Então, o caldo de cana vai além, né, do sabor para mim, que é delicioso. Traz também uma memória afetiva da minha infância, do meu pai, que para quem não sabe, né, quem não me conhece aí de perto, já tem 20 anos que ele faleceu muito, muito jovem, com 52 anos de idade, né? Então, assim, isso me traz muitas memórias boas da minha infância. E eu sempre que consigo, né, sempre que encontro na rua, eu compro, né, o caldo de cana. Mas eu sempre acho caro, sempre eu acho caro. Sabe, assim, dá a impressão que eu esqueci, né? Que eu esqueci como que é trabalhoso até aquele caldo de cana ficar dentro da garrafa, né? E domingo eu fui com meu esposo na casa da irmã dele, né? Numa chácara que ela mora, e pra fazer caldo de cana. Ela cultiva cana lá. E aí nós fomos lá e vamos fazer o abençoado caldo de cana que, né, que a gente ama. Meninas, o que foi aquilo? Um sol de 3 horas da tarde, um sol bem quente. E olha que eu nem fiquei com a parte mais difícil, hein? Quem ficou com a parte mais difícil foi ela, né? A minha cunhada e o meu marido, que entrou no canavial naquele sol quente, né? E cheio de folha, todo mundo sabe como que é um canavial, né? E nessa época da seca, que é aqui na nossa cidade, né, um clima muito seco, então as folhas estão tudo secas, cortante, pinica, né? Meu marido tá com o braço todo cortadinho assim, né, dos fiapinhos da cana.
E eles cortaram aquela cana e depois nós fomos carregar. Aí, meu Deus do céu, eu com algumas canas nos braços e aquele peso, escapou no meio do caminho. A cana deu um rebote assim, bateu no meu lábio, fez um calombo aqui. Eu soltei tudo no chão. E fomos, aí consegui pegar de volta algumas, meu marido voltou para me socorrer, me ajudar a levar o restante. E nós fomos lá para raspar aquela cana que eu olhando meu pai, né, na minha lembrança, que eu lembro do meu pai fazendo isso, eu tinha 7, 8 anos, parecia tão simples, gente, tão facinho. Quando eu comecei a raspar aquelas canas, voa toda aquela sujeira, né, nos meus óculos, e suando, transpirando, que corria suor assim, sabe, no meu pescoço, e até minha cunhada falou, meu Deus, olha como que ela tá, eu tava destruída. Mas enfim, precisava ajudar, né, eles dois a fazer todo o processo. E nós fomos, né, e terminamos de limpar, eles foram moer. Hoje, graças a Deus, o moinho já é elétrico, né, a moenda lá da cana dela é elétrica, então foi bem menos sacrificante, né. Mas mesmo assim, muito trabalhoso. E quando eu achei que tinha acabado, ela falou, agora nós vamos coar. Passar por uma peneira e depois por um tecido, um coador assim de tecido, para tirar toda a impureza, né, todo aqueles fiapinhos, para daí a gente enlitrar, colocar nos litros. Acho que deu uns 8 litros de caldo de cana e depois nós trouxemos para casa, colocamos gelar e até hoje ainda tem caldo de cana, né? Hoje é terça-feira, ainda tem um bocado de caldo de cana aqui, congelei. Mas o que eu quero refletir com vocês é a questão do preço e do valor. É isso, nós precisamos colocar, né, no coração da nossa cliente o valor do nosso crochê. Porque olha que trabalheira que dá, né? Assim como o caldo de cana, né? Toda vez que eu fiquei na hora pensando, sabe? Falei, meu Deus, como que a gente pode achar caro? Tinha que valer muito mais. Às vezes a gente paga R$18 na garrafa de 2 litros, falei, tinha que valer 50. Tinha que valer 50, sabe? Nós tínhamos que pagar R$50 no mínimo por uma garrafa de 2 litros de caldo de cana, porque olha a trabalheira que dá para fazer, sabe? E aí eu fiquei pensando e ligando isso, né? Fazendo uma relação com o nosso crochê. As pessoas não sabem, não valorizam, às vezes a gente reclama, né? Ai, ninguém valoriza o meu crochê, as pessoas não sabem o valor do crochê, quer dar uma merreca, quer pagar pouquinho. Mas eu também não fiz isso com caldo de cana, sempre achei caro. E olha que eu, né, tinha aí uma lembrança da minha infância, mas eu precisei reviver esse momento de tanto trabalho para reconhecer realmente o valor, né, do produto que alguém se sacrificou para fazer, né, que alguém teve que ir lá, fora que teve que plantar a cana, né, esperar crescer, colher, né, limpar, moer, carregar, né, transportar e tudo mais. Ainda a gente compra geladinho na maioria das vezes, né, a gente compra já gelado, na garrafinha, pronto para beber, né, e eu reconheci isso, e isso voltou à minha mente, eu reconheci o valor, falei, nunca mais eu vou reclamar quando eu for comprar um caldo de cana, de que tá caro, né? E aí, como assim as pessoas vão entender? Deixa eu contar aqui pra ver se tá dando já o total, gente, espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta só essa carreirinha aqui já pra fazer o detalhe aqui no outro tom de rosa. Então, como fazer o nosso cliente entender e dar valor pro nosso crochê? Talvez, se nós conseguirmos ter essa relação mais estreita com o nosso cliente, né, e de levar ao conhecimento dele as particularidades, né, as nuances que tem o nosso crochê, desde escolher os tons que combina, né? Tem cor, gente, que se a gente colocar aqui não vai dar certo, não vai combinar, vai ficar estranho, por mais que tenham gostos exóticos, né, para cor e combinação de cor, tem coisas que realmente não vai dar certo, né? Vai ficar estranho. Então, desde a escolha da cor, né, a espessura, o que dá não é a mesma linha que você vai usar para fazer um tapete, não é a mesma que você vai usar para fazer uma peça de roupa, de vestuário. Escolha da agulha, gente, hoje até veio uma colega minha do trabalho
muito querida, né? Ela é mais do que uma colega de trabalho, né? Ela é uma amiga. Ela veio aqui na minha casa com uma bandeja na mão, uma linha e uma agulha e um sonho. Ela falou, amiga, eu preciso que você inicie aqui pra mim. Eu quero fazer uma toalhinha de crochê pra eu colocar nessa bandeja, porque eu gosto muito dela. E ela deu uma descascadinha, rachou, alguma coisa assim. E ela queria esconder ali aquele rachado, vamos dizer assim. E parece que foi um racho mesmo, né? Ela quebrou. E ela quer esconder, porque ela ama muito aquela bandeja. E ela quer esconder com uma toalhinha de crochê. E ela chegou aqui com aquela agulha, a bandeja e a linha. Gente do céu, a agulha tá até aqui no balcão, aqui na bancada, olha. Uma agulha 4 milímetros para um fio Cleia. Um fio Cleia 1000, fininho, acho que não é exatamente Cleia dela, mas é um bem parecido. Não tinha a marca já no novelo, já é um novelo iniciado, né? Mas é um fio bem fininho e ela estava tentando fazer com essa agulha 4. Eu falei, amiga, vai ser muito difícil, esse fio é muito fininho. Ela tem pouca habilidade com o crochê ainda e ela queria que eu iniciasse para ela a toalhinha. Eu falei, vamos começar trocando a agulha. Então eu vou te dar uma agulha minha, te emprestar uma agulha minha, e ela esqueceu a dela aqui. Aí eu emprestei uma agulha, iniciei para ela, aquelas que não sabia começar. Precisa ser oval, porque a bandeja é oval. Enfim, eu comecei para ela o trabalho. Mas é sobre isso, é mostrar esses detalhes, porque a pessoa que compra crochê, ela nem sabe. Ela nem sabe. Você pode observar, quando eu trabalhava mais fazendo vestuário, alguns meses atrás, eu podia ver isso. Até esses dias uma outra amiga minha mandou pedir um orçamento, e aí eu fui falar sobre os fios, e mandei uma lista de fios, tipos de fios, que ela poderia, né, que eu poderia fazer a peça para a filha dela. E ela falou, amiga, eu nem sabia que tinha diferença. Então parece óbvio para nós, roscou aqui de novo, que conhecemos o crochê, que fazemos o crochê, mas não é óbvio para outra pessoa. Por isso que talvez a gente ache que ela não valoriza, porque não é por mal, mas ela nem sabe que é tão complexo, ela nem sabe que é tão vamos dizer assim, até difícil você combinar tudo isso, né? Saber escolher fio, saber escolher as cores, o tanto de tempo que demora para fazer, porque, convenhamos, nós falamos tanto do crochê como algo maravilhoso, prazeroso, né? É um deleite para nós, que as pessoas acham que é assim, né? Como diz o ditado, mamão com açúcar, né? Que você vai pegar e é como uma máquina, automático, a peça sai pronta. E não é assim, nós sabemos que não é. Ah, mas você já... Porque ela veio, de repente, que a gente gastou um dia, né, ou meio dia para fazer um tapetinho desse, e ela fala, nossa, que rápido! Mas sabe por quê, gente? Porque se ela fosse fazer, ela demoraria um mês. Por isso, de pontinho em pontinho, né? A pessoa que não faz crochê, que não tem prática, quando a gente fala pra ela que faz um tapetinho desse em meio dia, ela acha que é o máximo. Nossa, por isso que tem que ser barato, porque é rápido, você faz em meio dia, eu faria em um mês. Talvez em um ano, né? Porque a pessoa não tem habilidade, ou algumas nem sabem fazer. Então, a desvalorização talvez nem é porque a pessoa acha, nossa, não tem valor. Não, ela desconhece o valor. Então, nós que sabemos o valor, precisamos achar uma estratégia, encontrar uma estratégia de maneira delicada, né? Amorosa, e explicar para essa cliente, né, caso ela não dê o valor que a gente acha devido, esses detalhes, que aí ela vai entender. Eu acho que é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês nessa tarde, essa reflexão. A vida é feita de reflexões, né? Não dá pra gente seguir a nossa rota de maneira obstinada, sem refletir, sem pensar. E eu acredito que é uma dádiva do Senhor a gente ter um coração aberto, um coração ensinável, né? A Bíblia fala sobre isso. Para nós não sermos obstinados, mas nós termos um coração ensinável, né? E aprender com as pequenas coisas, porque assim como a gente não tropeça em montanha, tropeçamos em pedras pequenas,
As nossas aprendizagens também, na maioria das vezes, ela acontece nas pequenas coisas. É só nós estarmos atentas, né, observando o nosso dia a dia, os pequenos detalhes, né, dos acontecimentos diários, para que nós possamos aprender e tirar desses momentos lições preciosas para a nossa vida, né? É importante nós apreciarmos os momentos, os pequenos momentos, as pequenas coisas e tirarmos dali grandes lições. Eu aprendi muito nesse domingo e desde então estou refletindo sobre isso e agora que pensei, vou gravar, vou contar para as meninas sobre essa lição que eu aprendi. E quero também deixar aqui para vocês uma triste notícia, porque quem acompanhou os vídeos anteriores, aí acho que um ou mais vídeos, e que me acompanha também lá no TikTok, vai ver que sempre tem um gato aqui comigo, né? Tinha, né? Um gatinho amarelo, o Zé Lelé, o meu gatinho, e infelizmente não vai ser mais possível ele estar aqui comigo nos vídeos ou nas fotos das minhas peças, que ele amava ficar em cima, porque onde que eu estava ele estava. Se eu estava gravando um vídeo, ele logo dava um jeito de ficar do meu lado. Se eu estava crochetando aqui, ele estava em cima de mim, querendo uma atenção. Mas ontem, infelizmente, ele foi atropelado aqui na frente de casa à noite, eram umas 8 horas da noite, por um motoqueiro. Eu creio que não foi de propósito, né, gente? Eu creio, não sei quem foi, eu não vi, mas eu ouvi o barulho. Infelizmente, ele morreu na hora, né? Esmagou a cabecinha dele. Então, a gente tá muito triste aqui em casa hoje, né? Porque o Zé faleceu, né? O meu bichinho. É só um bichinho, gente, mas a gente ama, né? A gente cuida. Eu resgatei ele, como eu já disse no outro vídeo, eu resgatei ele junto com a minha irmã, abandonado, todo machucadinho, né? Muito pequenininho. E cuidei dele todos esses meses, né? Mandei castrar. E ele estava tão lindo, gordo e tão amoroso. E hoje está um dia bem difícil aqui em casa. A Mimi, a outra gatinha, está aqui no chão do meu lado também. Mas vira e mexe, ela dá umas andadas pela casa e ela anda atrás e entra no quarto e vai atrás do sofá, miando, sabe? Procurando ele, porque eles eram inseparáveis. Mas nisso também a gente aprende, né? Nada é para sempre, então a gente precisa valorizar, dar valor, né, aos pequenos momentos que a gente tem, não só com pessoas, mas também com os nossos animais, né, com os bichinhos de estimação que a gente tem em casa. Mas nós cremos que os momentos mais difíceis, Deus continua com a gente, né, e ele era um bichinho, viveu muito bem o tempo que ele viveu aqui em casa, nós cuidamos muito bem dele e vamos ficar tristes aí com certeza, vamos sempre lembrar, né, tem as fotos aqui no celular, o vídeo dele e nós vamos sempre lembrar dele com muito carinho, porque fez parte da nossa família por um tempo, um curto tempo, mas também eu aprendi essa lição, né, de realmente valorizar os pequenos e breves momentos que a gente tem, até com os bichinhos, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último chamego, né? O último abraço, desde que seja numa pessoa ou até mesmo um animalzinho que a gente tem, que a gente ama, né? A gente nunca sabe qual vai ser o último cafuné que a gente vai dar, né? No bichinho, porque de uma hora para outra pode acontecer algo assim como aconteceu com o Zé, né? Que a gente chamava ele carinhosamente de Zé Lelé, porque ele era vesgo, todo estrupiadinho, sabe? E a gente chamava ele carinhosamente de Zé Lelé. E aí ele morreu ontem. E eu tô um pouco triste hoje. E chorando, né? Porque a pessoa aqui é chorona. Mas que possamos aprender a valorizar o nosso trabalho, as pessoas, os momentos e os bichinhos de estimação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.